Imagine essa seguinte situação: você é um aluno de escola pública e vai ter aula de história nesse exato momento. A chance do seu professor se intitular ou como socialista, de esquerda, comunista é muito alta. Mas esse não é o X da questão. A chance do seu professor induzir e influenciar ideologicamente seus alunos em sala de aula também é muito grande. Olá pessoal, meu nome é Pedro Dias e você está no canal O Resto é História. No vídeo de hoje nós vamos ver um assunto que é muito frequente nas salas de aulas do Brasil, mas não é muito tocado, isso que eu acho um pouco estranho, que é a doutrinação de ideologias nas salas de aula. Primeiro pessoal, vamos entender o que um professor precisa fazer em sala de aula. Um professor precisa transmitir o conhecimento para os seus alunos através de fatos. Porque não faz sentido o professor colocar suas opiniões em cima de fatos. E o objetivo do professor é apresentar esses fatos de maneira equilibrada para o próprio aluno ter uma visão equilibrada sobre os conceitos, para que ele forme suas próprias opiniões e conclusões sobre esses conceitos. Mas quando o professor coloca a sua opinião em cima de fatos, ele acaba induzindo o aluno a pensar de uma maneira diferente e distorcida, fazendo assim ele ter uma influência por uma certa ideia. E você até pode falar que os alunos podem sim buscar conceitos e saber e evoluírem sozinhos, mas na verdade não. A maioria dos alunos são influenciáveis porque são adolescentes. Adolescentes são vulneráveis e são muito influenciáveis, tornando difícil a tomada de decisões e os impulsos deles. E quando essa informação distorcida vem de uma autoridade como um professor, o aluno tende a acreditar mais, porque é uma autoridade, um professor sabe das coisas teoricamente. E também tem um fator pertencimento de grupo, porque adolescente gosta de se encaixar em um padrão, em um grupo. E quando ele vê muita pessoa que pensa desse mesmo jeito, ele vai ser influenciado muito facilmente. Porque no final, o adolescente quer ser igual a todo mundo. E já não bastava o primeiro exemplo hipotético que eu dei no começo do vídeo, eu vou dar um exemplo que eu presenciei realmente em sala de aula, de uma professora de história minha, explicando o que é socialismo e o que é capitalismo. E ela explicou dessa exata maneira. Socialismo seria quem gosta de dividir as coisas e capitalismo seria quem não gosta de dividir as coisas. Você tá vendo a explicação dessa professora? A explicação totalmente simplificada, sofista e chucra. Sofista seria você apresentar um fato de uma maneira verídica, mas você quer induzir ao erro uma certa pessoa. Ela resumiu os dois conceitos que são muito mais amplos e complexos para o tamanho de um átomo. E ela é uma professora de história formada, onde isso é um profissional adequado. Ela praticamente resumiu o socialismo como humildade e capitalismo como egoísmo. E você pode falar que ela não explicou tão errado, que o capitalismo é mesmo isso, é o egoísmo. Mas eu acho que o grandioso Karl Marx também não pensava que o comunismo ou o socialismo é apenas igualdade ou humildade. Explicar dessa forma superficial acarreta o aluno a pensar desse jeito até o final da vida. Porque, como eu já falei, aluno não vai atrás de conhecimento, ele é dependente de professor normalmente. Explicou de uma maneira tão infantilizada, como se fosse certo e errado, ou bem e mal, mas os dois são conceitos, e conceitos são definições de alguma coisa. Então não faz sentido ser certo e errado a definição de alguma coisa. Você pode até falar que a doutrinação nas escolas pode ser de outras ideologias, não é só do socialismo, do comunismo, mas a verdade é que não. Aqui nesse país, aqui no Brasil, a maioria da doutrinação nas escolas é de esquerda. É dos professores que falam sobre comunismo e socialismo. Professores que enaltecem Che Guevara, Fidel Castro, Lenin e outras figuras de esquerda. Quase viriam um socialista teen. Mas o que eu sei de verdade hoje em dia é que o resto, minha gente, o resto é história. Então é isso pessoal, os comentários estão abertos aqui embaixo. Se você tiver alguma opinião diferente ou se você quiser mostrar alguma experiência que ocorreu parecida com a minha, você pode falar. E minhas redes sociais estão aparecendo aqui. Quero que vocês me sigam para ver mais experiências minhas opiniões e minhas observações sobre determinados assuntos. É isso pessoal, falou!